nós somos chamados por Deus, fomos escolhidos pelo Senhor para uma grande obra, meus irmãos. E muitas das vezes nós nos achamos incapazes de fazer essa obra. Mas o nosso Deus, através da sua palavra, nos mostra que Ele nos capacita para essa grande obra. Porque quando Deus Ele nos chama, meus irmãos, Ele se responsabiliza. Basta simplesmente nós obedecermos a sua palavra e mergulhar na oração e realmente fazer o querer do Senhor, de levar a sua palavra, o ídolo do Senhor. Porque a gente observa aqui o profeta Jeremias, já, como a Bíblia diz, que desde o ventre da sua mãe Deus já tinha escolhido ele. Deus já te escolheu há muito tempo, meu irmão, para uma grande obra. Deus já te escolheu lá no ventre da tua mãe, tu nem sabia disso. Vai surgir as oportunidades, os momentos, basta simplesmente estar preparado, pronto para agir na hora certa. Porque Deus Ele nos surpreende, meus irmãos. Deus Ele nos surpreende. Basta você entender que você é um escolhido por Deus, que vai chegar o momento que Deus vai dizer: olha, é a hora que eu vou te usar, eu vou exaltar o meu nome na tua vida. E a missão de Deus vai se realizar na vida de alguém. Alguma coisa, um milagre vai acontecer na vida de alguém, a intermédio de você. Que na hora certa, no momento certo, estava pronto, estava preparado, e Deus ali usou você para fazer um milagre, para dar uma palavra, para falar com alguém que estava desanimado, quem sabe querendo tirar a própria vida. Quem sabe aquela pessoa botou na cabeça e diz: hoje eu não quero saber mais de nada, é o meu último dia. E Deus vai, te usa e traz uma palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa se levanta e diz: Deus me ama, Jesus me ama, tem um plano na minha vida. Quem sabe alguém que está aí, já fez exame, já fez um monte de coisa, e não acontece nada, não resolve o problema, obras malignas, espírito de enfermidade. Aí Deus olha para você que está lá chorando, se humilhando, está clamando na presença de Deus, santificando a sua vida, e aí Deus vem e te usa, e você põe as mãos e aquela pessoa é curada. Missões são realizadas. Como eu falei, Deus Ele nos pega de surpresa, irmão. Esteja pronto, esteja preparado. Não se acha incapaz. Não coloque um complexo dentro de você. Eu sou pequenininho, eu sou inferior, eu não sei falar. Deus colocará as palavras na tua boca. E você vai falar conforme o Espírito Santo te direcionar. Oh, aleluia. Quem quer fazer missões? Uma coisa também. Quem quer fazer missões tem que estar preparado para passar por provas, por lutas, situações adversas ao ponto de muitas das vezes querer recuar, querer desistir. Aí é o momento que você tem que estar com o pé firme no chão e dizer: eu fui chamado por um Deus poderoso. Nenhuma tempestade, nenhum gigante que se levanta vai ficar de pé. Eu vou passar por cima, eu vou enfrentar, eu vou vencer, porque tem almas me esperando, tem coisas para acontecer. E você, meu irmão, pode ter certeza, faça prova com Deus. Se está buscando ao Senhor, se está orando, se está lendo a palavra, se está jejuando, se a tua vida está com Deus verdadeiramente, pode ter certeza, faça prova com Ele. Quando alguém falar com você, teve um certo dia que me chamaram 1h da madrugada, e eu fui lá, irmãos, e Deus, pela sua misericórdia, ali fez um milagre. Sabe por quê? É nesse momento que Deus vai te surpreender, vai te chamar você, e você vai lá: mas Senhor, mas está orando, está jejuando, você vai botar suas mãos em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Quem crê? Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém, igreja? Jesus disse: não impeça que as crianças venham até a eles, porque delas é o reino do céu. Amém?
não impeça que seu filho venha a Jesus. Amém? Às vezes tem pais que não é crente, mãe que não é crente, mas se tem um amigo do lado, um vizinho, não impeça que eles venham até Jesus. Amém? Que eles vão ser um canal na rua onde eles moram, no bairro onde eles moram. Amém, Jesus? Nós vamos orar. Vamos orar a Deus, pedir que Jesus venha quebrar as obras de bruxaria na vida dessa geração que vai ficar. Eu queria que os obreiros ficassem atentos, porque nós vamos ministrar nessa noite. Se tiver um mal, e vai cair por terra nesse momento. Eu queria que a igreja ficasse atenta, os obreiros intercedendo, porque isso é forte, igreja. Deus, Ele deu direção, então nós vamos orar por essa geração que vai ficar. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nessa noite, meu Pai, está aqui, meu Pai, os pequenininhos diante do teu altar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, que nessa hora, nesse momento, meu Pai, Senhor, eu vou repreender, meu Pai, agora, meu Deus, todo espírito, meu Pai, que causa, meu Deus, amado, inquietação, que causa, meu Deus, amado, ferida, que causa, meu Deus, perturbação. Talvez essa criança não tenha deixado o pai dormir à noite, meu Pai, às vezes tem chorado, às vezes ela tem vindo um busto, Senhor, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, agora, se tem um mal aí, pega a tua bagagem e sai. Senhor, toca mais forte aí, Jesus. Espírito Santo, vai tocar melhor. Toca agora. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora o espírito inimigo. Se está na mente dessa criança no coração, eu te dou ordem, sai daí agora. Pega a tua bagagem e sai. Pega a tua bagagem e sai. Porque tu já perdeu. Porque o sangue de Jesus lava essas crianças agora. Senhor, vai tocando no profundo. Senhor, vai tocando agora. Vai tocando Jesus agora. Jesus vai tocando agora. Do alto da cabeça para você. O refúgio vai tocando na cabeça dessas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai repreendendo agora. Olha Jesus aí quebrando o pau. Senhor, vai quebrando. Vai quebrando, Jesus. Vai quebrando o seio da vida dessas crianças. Toda palavra, meu Pai, que foi lançada no reino da mãe. Meu Deus, toda palavra que foi lançada na cabeça dela pelo parente, pelo homem. Senhor, que essa criança ela não vai descer. Mas nessa noite, Senhor, quebra. Nessa noite, Jesus joga por terra essa palavra maldita do céu. Senhor, vai quebrando nessa noite, Jesus. Vai quebrando, Senhor, nessa noite, nessa hora. Vai quebrando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai dar vitória, meu Pai, nessa geração. Essa criança, meu Pai querido, que às vezes as pessoas olham, dizem ela não vai ter jeito, mas Jesus está falando nessa noite, ela vai ser missionária, ele vai ser missionário, vai ser pastor, vai ser obreiro, vai ser pastor da casa do Senhor. Por isso, nessa noite, eu estendo a nossa mão sobre essa criança. Meu Deus, hoje agora, meu Deus, com a presença do teu Espírito, eu te peço e eu te agradeço nessa noite. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que crê, a glória a Deus. Amém? Aprova o Senhor.
Porque missões é o objetivo principal da igreja na terra. Senhor Jesus, quando esteve por aqui, e próximo de retornar para o lugar onde veio, ele deu-nos essa missão de sairmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Você tem se negado em fazer isto, você está em falta com Jesus. Aleluia. Eu sempre gosto de me colocar dentro da marca de missões. Missões é o meu ponto forte. Eu me sinto bem quando eu falo de Jesus para alguém. Agora também não foi prometido. Então eu trabalho com uma pessoa, na nossa linguagem popular, pega no meu pé. Mas por quê? Porque o seu irmão sempre está calado. Eu tenho dito para ele, meu irmão, ou eu falo algo que se aproveita, ou eu vou calar. Agora, se você quiser ouvir algo que presta, me toca. Você vai ouvir. Agora, as pessoas às vezes não querem ouvir, né? E a gente, para não ser intrometido e receber assim, não quer nem saber, não lhe chamei para participar do meu assunto, eu não vou falar. Aleluia! Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. Esse texto fala de um grande evangelista. Esse texto fala de um homem que deixou um legado para todos nós na obra de evangelização. O resumo está aqui, nos diz assim: e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não o viu mais. O eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Amém, irmãos? Este homem aqui é Felipe, grande evangelista. Nós tiramos algumas lições desse texto. E a lição principal é que a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a ele e disse: vai para o lugar determinado, assim, assim, que eu tenho obra para fazer lá através de ti. E nós não encontramos na Bíblia de Jesus, não é Felipe questionando. Se questionou, a Bíblia não resiste. Talvez se fosse eu e ele dizer: Senhor, o que é que eu vou fazer? Quantos dias tem que caminhar para chegar para lá? Eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia não diz que o Felipe questionou nada. A Bíblia diz que Felipe se levantou e foi. E quando chegou no lugar determinado que o Senhor tinha lhe falado, então, com certeza, não sabia o que era para fazer. Mas como ele estava na obediência, né? Ele estava no lugar certo que o Senhor mandou. De repente ele olha e vê uma carruagem. E o homem sentado em cima da carruagem, naquele tempo, não era esporte não, era relógio, irmão. Nesse tempo também a rua não era asfaltada não, viu, irmão? Era devagarzinho na carruagem. O Espírito do Senhor disse: se aproxima do carro. E Felipe se aproximou. E agora Felipe começou a pensar: agora já sei o que é para fazer. Vi um homem lendo a Bíblia. Felipe se aproximou e disse: entende o que vai lendo? Olha só, parece ironia, né? Olha a resposta do homem: como posso entender isso? Não tem que me explicar. Com certeza disse: se você sabe explicar, só explicar. Porque estou ansioso para saber de quem o escritor está falando, dele mesmo ou de um outro. Aí pela hora que ele entrou e anunciou o Evangelho. Pregou o Evangelho. Aleluia! Pregou sobre o evangelismo, ganhar alma e disse: quem crê for batizado será salvo, porque esta é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o carro ia passando onde tinha água, não sabia se era
açude, rio, garapé, lagoa, não sabemos, mas a Bíblia diz que ali tinha muita água e o eunuco, interessado pela mensagem que tinha ouvido de Filipe, disse: aqui tem água. Ele pede, aleluia, ele está certo, mas tem que crer de todo o coração. Se eu creio, para cá deve ser. Fez a obra de Deus. Irmãos, queridos, uma outra grande lição: quer ser arrebatado? Faz a obra de Deus. Você quer ser arrebatado? Faz a obra de Deus completa, porque a obra de evangelização é até o batismo nas águas. Fazer missões sem olhar as consequências nem medir.
resultado aqui. E eu creio que tem gente intercedendo, eu creio que tem pessoas que têm orado. E Deus, Jesus vai curar nesse momento. Abre o teu coração para Jesus, porque Jesus vai curar a gente nesse momento. Se você crê, abre o teu coração para Jesus nessa noite. Nós vamos orar, pedir para que Ele possa curar, libertar, sarar o coração. Tem muito coração ferido nessa noite, mas o Senhor Ele vai curar o coração nessa noite. Se você crê, Jesus vai entrar agora nesse coração. Tem pessoas que nessa noite o coração dele está endurecido, mas o Senhor está dizendo: filho, ora porque eu vou curar nessa noite. Eu vou entrar e eu vou curar. Amém, Jesus? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor, nessa noite, meu Pai, toda honra, toda glória, meu Pai, é dada a Ti nesse momento. Mas agora, meu Pai, aqui eu apresento esse nome, meu Pai, que foi citado, que foi lido nesse momento. Só o Senhor pode ir lá nessa casa, nessa pessoa agora. Meu Deus, toda enfermidade, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o problema, aleluia. Mas o Deus de Jacó, o Deus que manda nos céus e na terra, Ele está entrando agora nesse coração. Jesus vai entrar agora. Senhor, vai arrancando ressentimento, vai arrancando a dureza, vai arrancando, meu Deus amado, todo o mal, meu Pai, que está nesse coração, para que o Senhor, aleluia, possa operar nessa noite cura. O Senhor pode operar maravilha nessa noite. Senhor, alcança, meu Pai, esse nome que for citado aqui, se está no hospital, se está na casa, ou se está na casa de um parente, o Senhor arranca agora, vai arrancando, Senhor, essa enfermidade desse corpo, porque é por isso que tu te manifestou, aleluia, nesse mundo. E palavras, e sai, e palavras. Senhor, nessa noite arranca, Jesus, agora. Arranca agora, Jesus, essa noite. Talvez essa pessoa não tenha dormido, ela não tem paz mais de espírito. Ela não tem paz mais com ela mesma, não tem paz com seus irmãos. Mas nessa noite o Senhor arranca agora. Vai arrancando, Jesus, essa dor. Arranca, meu Pai. Que ele não está tendo mais comunhão, não está tendo mais intimidade. Mas o Senhor nessa noite Ele está tratando gente agora. Abre teu coração, Pai Jesus, igreja. Abre teu coração, Maria, palavras. E palavras. Alá, Maria, palavras. E palavras. Eita, Jesus está curando agora. Recebe a tua cura aí, ó. Recebe a tua cura. Porque o Senhor está te curando nesse momento aí, ó. Olha Jesus passeando no meio da igreja aí, ó. Olha Jesus aí, ó. Recebe aí, ó. Recebe aí o renovo. Recebe, 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 recebe o renovo. Recebe aí, ó. Recebe a cura da alma. Recebe a cura da alma. Eita, Jesus, cura melhor. Recebe o renovo. Recebe o renovo. Recebe a cura. Recebe melhor. Recebe a cura. Nessa noite, o Senhor te curou. Nessa noite, eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Venha
Vier aqui do meu lado, só um minutinho. Vier aqui do meu lado, tem mais alguém nos visitando? Aqui do meu lado direito? Tem um jovem aqui, mais alguém nos visita? Lá em cima tem alguém nos visitando? Vamos dizer para ele, vamos dizer para os nossos irmãos? Visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Pode ficar à vontade, sentado, Deus abençoe. Nós vamos orar também pelas ofertas e dízimos. Saúde a todos capazes do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 2, verso 1 em diante. Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante, que diz assim o texto. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Podemos aceitar o nome de Jesus. Culto de missão. Quando nós falamos de culto de missão, nós pensamos logo nas cartas paulinas, as viagens missionárias que Paulo fez, as mensagens a qual Paulo mandava às igrejas. Mas por que não falar de Jesus no culto de missão? No meu ponto de vista, um dos maiores missionários de todos os tempos, pois ele fez muitas obras maravilhosas, pregou com tanto amor e com tanta dedicação, e o nome do Senhor foi ouvido em todas as vielas e circunvizinhanças por intermédio do seu Filho. Esse deixou o seu legado, que hoje nós cultuamos a Deus nesse domingo com um culto de missão, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado sobre a nossa vida.
fazer missão não é fácil. E Jesus, ele é um grande exemplo de missão. Porque Jesus, ele tinha 4 objetivos na sua missão. O seu primeiro objetivo era pregar a palavra de Deus. O seu segundo objetivo era perdoar. O seu terceiro objetivo era curar. E o seu quarto objetivo era salvar. Jesus, ele tinha esse objetivo. E a Bíblia diz que as maravilhas e os prodígios que Jesus, ele começou a fazer, não só em Judá, em Jerusalém, em toda a circunvizinhança, elas começaram a ser ouvidas. E a Bíblia diz que quando isso toma uma grande proporção do Evangelho a ser pregado, a ser anunciado acerca do reino do céu, a Bíblia diz que João Batista, qual outra hora tinha batizado ele no Jordão, vai enviar 2 discípulos até Jesus para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? A Bíblia diz que Jesus vai se pronunciar e vem dizer: olha, diz para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho de Deus. Você vai ver que Jesus, ele vai nos ensinar como fazer missão. Ele vai nos direcionar como fazer missão. E os exemplos que ele vai nos dar é primeiro perdoando. Você tem que fazer missão, mas você tem que ter um coração para perdoar. A Bíblia diz que quando a mulher adúltera chega na presença de testemunhas dizendo para que ele viesse julgar aquela causa, ele tinha todos os motivos para acusar aquela mulher, pois esta foi pega no ato de adultério. Mas a Bíblia diz, aleluia, que ele veio fazer missão. Ele não te veio para condenar, ele não veio para te apontar, mas ele veio para te perdoar, ele veio para te purificar. E a Bíblia diz que quando todos estão com as pedras na mão, aleluia, para jogar sobre aquela mulher, ele vai dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que desde o maior ao menor, eles vão deixando as suas pedras e vão saindo. Aí Jesus olha para dentro dela, Jesus olha para o semblante dela, e ele vai dizer: cadê aqueles que queriam te condenar? Ela vai levantar o rosto e vão dizer: eles não estão aqui. Ele vai dizer: então eu tampouco te condenarei. Vai em paz e não peque mais, para que coisas piores não te aconteça. Irmão Ailton, não entendi. Jesus não veio te acusar, Jesus não veio lançar pedra em você, Jesus não veio apontar o teu pecado, mas ele veio trazer o perdão para a tua alma. Esse era o primeiro objetivo de Jesus. A Bíblia diz que agora ele vai ter muitos mais objetivos. E a missão de Jesus é pregar a palavra. A missão de Cristo é perdoar. E a missão de Cristo também é curar. A Bíblia diz que quando ele vem descendo do monte, o leproso se lança aos seus pés. E o leproso fala com ele: tu podes me curar? Jesus estende as suas mãos e diz: eu posso. Ser limpo. Irmão, eu não consegui entender o que o Senhor falou. Aquilo que ninguém tocava, Jesus toca. Aonde você não alcança, Jesus não alcança. Aquilo que as suas mãos não faz, a mão dele faz. Aquilo que a tua autoridade não faz, a autoridade de Cristo faz. Então, se você tem alguém enfermo na sua casa, se alguém se encontra no leito, ele tem poder de estender as mãos dos altos céus e lançar a cura sobre essa pessoa. O quarto objetivo de Cristo era trazer salvação ao mundo. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que o próprio Deus deu seu Filho por amor a esse mundo. E quando nós olhamos para dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver Zaqueu. Aí o próprio Jesus enxerga ele e diz: desce depressa, Zaqueu. Por quê? Porque
pregar a palavra, curar, aleluia, salvar, aleluia, e perdoar. Só que agora esse trecho que nós fizemos menção, ele tem muito a nos ensinar o que é a missão, o que é fazer missão. A Bíblia diz que Jesus está em Cafarnaum, Cristo está em sua casa. E a Bíblia diz que logo a multidão, ela sabe que Cristo está em Cafarnaum, que Cristo está em sua casa. E a Bíblia diz que a multidão se dirige para o lugar onde Cristo estava. E a Bíblia diz que é tanta gente, é tanta pessoa, que nem na porta eles cabiam, havia muita gente dentro da casa, havia muita gente fora da casa. E o texto bíblico vai dizer, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Você vai perceber que Jesus não estava curando, você vai perceber que Jesus não estava libertando, você vai perceber que Jesus estava anunciando a palavra de Deus para a vida daqueles que estavam ali. Aí quando você olha para dentro do texto bíblico, a Bíblia diz que 4 pessoas vão ensinar eu e você a fazer missão. A Bíblia diz que 4 pessoas vão carregar um paralítico. E o primeiro objetivo de fazer missão é você saber vencer a multidão. Porque fazer missão não é fácil. Fazer missão é difícil. Fazer missão leva choro. Fazer missão leva lágrimas. Mas a Bíblia diz que também fazer missão a recompensa do céu. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles 4 homens, que o texto não vai dizer o nome deles. Eu não sei se era parente, eu não sei se era amigo, eu não sei se era irmão daquele paralítico. Mas o texto bíblico vai dizer que eles pegaram aquele paralítico, carregaram aquele paralítico com o seu leito, aleluia, e vão em direção, aleluia, a Jesus. Mas tem uma dificuldade, aleluia, no percurso de missão. E qual é esse percurso? É a multidão. E quando você olha para a multidão dentro do texto, querido, a multidão ela representa pessoas. E você vai entender que a multidão estava ali querendo Jesus, querendo milagre, querendo cura, aleluia, mas tem um ali que está precisando mais, mas eles não deram atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, a multidão não vai facilitar para você passar, a multidão não vai se calar para você gritar, mas a multidão vai ficar ali no meio. Irmão, aí eu não entendi. Quando a gente faz missão, a gente tem que entender que a gente vai ter que vencer a multidão, porque Cristo não te levantou para ficar parado, mas Cristo te levantou para passar no meio da multidão e glorificar o nome do Senhor Jesus. Há uma multidão ali, queridos, que precisa ser passada. E olha para cá, a multidão, em vez de ajudar, ela não ajuda. A multidão, em vez de abrir caminho, ela não abre caminho. A multidão, em vez de olhar, não, lá vem um paralítico, estão carregando ele, abre caminho, deixa ele passar. Não, não, não. A multidão continua no caminho, a multidão continua empatando. Mas a Bíblia diz que quem faz missão